E a partir de agora aqui em nosso programa temos um bate-papo espetacular, temos uma visita muito importante, estava esperando te receber aqui, Vanice Marques, mentora, muito bom tê-la aqui em nosso programa, sempre trazendo conteúdo que acrescenta, Vanice. Obrigada, Elga. Para mim é um prazer estar aqui, sempre poder trazer conteúdo que a gente possa inspirar as pessoas, principalmente nesse meio profissional, né? Onde as pessoas hoje em dia elas se preocupam, se dedicam demais, né? Só que aí a gente não pode esquecer de que todo mundo tem uma vida, né? Por trás de tudo isso, e é isso que a gente vem contribuir aqui com o seu programa. Essa administração de tudo, eu acredito que seja algo assim que exija muito empenho, né? E Vanice, você está nessa área aí, treinando líderes. Eu acredito que você é a primeira que tem que buscar esse conhecimento. Primeiro, a autoconfiança, o autoconhecimento também, para você conseguir, né, passar esse conhecimento para frente, né, Vanice? Eu digo assim, Elga, quando a gente trabalha a liderança, a autoridade, que seja empresário, profissional liberal, as pessoas têm que se auto-reconhecer. Você não consegue transferir você inspirar e você transferir esse modelo que você tem como pessoa, se você não conseguir ter pelo menos essa forma de conduzir a sua vida, né? Começa por você sempre. Começa por você. Eu, por exemplo, eu falo assim, as pessoas falam, Vanice, mas você trabalhou muito tempo no governo, você chegou a secretária de Estado de Turismo, então tudo isso você vai construindo, você vai aprendendo e você vai aplicando no seu dia a dia. E não é só na vida profissional, você faz isso na família, você faz isso em grupos de amigos, você faz em grupos religiosos, você faz em todos esses momentos que você participa, você entrega, né, esse modelo para as pessoas se inspirarem e poder aplicar também no seu dia a dia, né? As vivências que você tem, tanto na sua vida pessoal como profissional, todas as oportunidades que você... Tudo aquilo vai te moldando, né? Se você souber aproveitar, tudo é uma experiência válida. E eu digo sempre assim, eu tenho alguns mentorados, alguns empresários, que aí eles falam, mas Vanice, como que você faz? Tá certo, eu às vezes aplico, né, o formato de vida para mim, que pode ser diferente para você. Então, isso tem que ser de acordo com cada pessoa, o que realmente funciona. Você sabe, tem gente que gosta de trabalhar de manhã, tem gente que gosta de trabalhar mais à noite. Então, isso são modelos de vida que você tem que organizar. E eu faço todo esse acompanhamento, eu sou como uma guia que pego na mão dessas pessoas, desses meus clientes, para conduzi-los da melhor forma possível, que funcione para eles. Explorando, né, o que você tem de melhor também, e também colocando você no lugar certo, diríamos assim, Vanice, porque você falou a questão de horário. Cada um realmente funciona melhor em um horário, isso existe mesmo, é fato? É fato. Ou você consegue, através do hábito, mudar isso? Olha, gente, é tão simples. Eu falo assim, você tem que trazer para o dia a dia. Eu sou gêmea, né? Tenho minha irmã gêmea. Sim. Eu funciono super bem de manhã, acordo super cedo. Para mim, tudo tem que ser de manhã. E ela adora fazer as coisas à noite. E nós assim, nascemos realmente... praticamente assim, o mesmo ambiente de familiar, foi o mesmo ambiente de construção de personalidade. Sim. E nós temos situações diferentes. Então, isso modela muito a forma para cada pessoa, para cada... empresário ou profissional queira aplicar isso na sua vida no dia a dia. É muito importante se você conseguir se identificar, né? Falar, nossa senhora, eu funciono melhor de manhã. Não, eu produzo muito à noite, por exemplo. É uma coisa que eu consigo, acredito que está tudo quieto e eu funciono melhor. Ou no período da tarde. Então, eu acho que é algo que você precisa ter isso muito claro, né? Já que você quer realmente ter uma alta performance. E bem isso, o resultado pode ser alta performance, mas é você ter clareza, muita clareza de como que você faz a gestão do seu tempo no dia a dia, de que forma que você toma as suas decisões, o que necessariamente você precisa, quais são os subsídios que você precisa para você tomar decisões para que você chegue a essa alta performance
no seu resultado, né? Então, é a tomada de decisão. Isso aí, cada pessoa... Por isso que eu falo assim, às vezes, o pessoal fala, Vanícia, tem que abrir sua mentoria em grupo, mas eu gosto de trabalhar muito personalizado. Sério? Sabe por quê? Porque é de uma forma personalizada, é de uma forma exclusiva. Por quê? Porque é a vida daquela pessoa. E é mais efetivo? É muito mais efetivo. Entendo. Para mim, assim, até para mim, né? Eu participo de alguns grupos para soluções de mercado, até para você melhorar a sua velocidade de entrega. Mas mesmo assim, quando você está frente a frente com uma pessoa que está te ajudando, aquele foco, né? O resultado é muito maior, né? Porque é alguém estudando o seu problema para que você gere solução ou com uma melhor velocidade ou com uma melhor entrega, se é na questão de lucratividade ou se é na questão de posicionamento de mercado, né? Então, todos esses parâmetros, eles têm que ser muito bem entendidos, diagnosticados com essas pessoas para que elas também não errem. Senão, em algum momento, você está fazendo, além de perda de tempo ou perda realmente de recurso, né? E de energia naquele processo. Vanice, quando que você identificou, assim, como nasceu essa vontade de você treinar líderes? Ao longo da minha carreira, né, eu percebi, inclusive há mais ou menos 2 meses atrás, eu encontrei uma menina que foi estagiária, hoje ela é empresária, ela foi estagiária minha e ela fala assim, Vanice, eu aprendi tudo na minha vida com você. Eu, inclusive, assim, me emocionei muito com o depoimento dela, porque ela falou assim, você me deu oportunidade para eu crescer, você me colocou em alguns eventos que eu não sabia nem como me comportar. Então, assim, não é você jogar a pessoa no fogo, mas é você dar a oportunidade dela se enxergar dentro do mercado, né? Às vezes até o seu olhar, né, de que você entender que a pessoa é capaz. Exato. Ela fala, nossa... ela acredita em mim, e às né? vezes, exato. E às vezes você vai procurar esse sentimento, você vai pensar, vai procurar lá fora. E isso é só você aflorar dentro de si. E por isso que eu digo assim, às vezes a liderança, ela não é só simplesmente você ir lá e ser uma pessoa onde comanda um grupo ou comanda um segmento. Não é isso. A liderança é você entregar inspiração. A liderança é a pessoa entender que por mais que o seu modelo de vida seja diferente do dela, ela consegue levar aquele formato para ela e aplicar e ela conseguir desenvolver essa liderança dentro dela. Então, às vezes, assim, a gente fala, nossa, você tem vários livros sobre liderança, sobre autoridade, mas são aquelas pessoas que já estiveram lá. São aquelas pessoas que já conquistaram, que já mostraram. Eu, por exemplo, a gente vai estar falando do livro aqui, eu comecei em 2020 a trabalhar no segmento do agro também, fazer consultoria e trazer mulheres para se entregar nesse mundo da literatura, poder entregar suas histórias. E de lá para cá, eu tenho muitas mulheres que me procuram. E eu falo, nossa, mas como que eu construí essa liderança? Existe uma receita mágica? Não. Não, é todo um processo onde você se dedica a olhar para o outro e conseguir fazer com que ele extraia aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele possa explorar para ele entregar para o mercado, para as pessoas ou para a sociedade. Né? E você causar esse impacto na pessoa a ponto dela se olhar e falar, nossa, eu posso, eu acredito. Sabe esse olhar que você tem para você fala, nossa, eu sou muito mais do que eu imaginei, sabe? É um momento mágico. É difícil você extrair isso da pessoa? Cada pessoa tem o seu tempo, né? Às vezes você tem... Às vezes está lá meses na mentoria eu tenho uma mentorada, ela é arquiteta e ela, assim, ela é muito veloz, ela quer tudo, e você percebe que aí, se for uma pessoa, olha e fala assim, nossa, a vida dela é uma bagunça. Mas aquela, entre aspas, bagunça que ela cria na vida, ela traz a criatividade, a inovação, e às vezes ela não consegue ser muito resiliente em relação às decisões que ela tem que tomar. Sim. Só que aquela criatividade dela faz com que ela voe, com que ela tenha uma velocidade profissional. Então, assim, por isso que eu digo que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua entrega e às vezes eu falo, vamos colocar você nesse molde. A caixa é outra, né? Entendi. Então, cada pessoa tem a sua prateleira certa
para te conduzir e você conseguir olhar e falar, nossa, naquela prateleira você tem aquele ouro de produto. Vanessa, uma pergunta que não quer calar, sabe? Que eu fiquei aqui muito curiosa. Todo mundo consegue liderar? Todo mundo pode? Ou é algum talento especial? Eu vejo que consegue, sim. Consegue? Consegue. Por quê? Porque a liderança, para mim, ela pode ser um dom, pode ser um talento, mas ela pode ser uma técnica também. Dedicação? Eu vou contar aqui para vocês. Quando eu era pequena, eu morria de medo, eu não sabia dançar. A minha irmã ia com as gêmeas, né? Então, em tudo quanto é festa que a gente ia, eu morava lá em Rondonópolis, ela dançava, sabe? E eu não, eu era super tímida, encostava na parede, eu não tinha jeito. Personalidades mesmo, eu inventava várias desculpas, falava que estava na época de quaresma, falava que não estava bem, falava que estava com dor, porque eu era muito tímida, né? E não, olha, você enxerga a timidez aqui. Jamais superado, né? Totalmente. E, ou seja, e depois eu fui aprendendo, e é uma coisa que eu amo fazer hoje. Olha que maravilha. Então, assim, é identificar, você tem que conseguir identificar de que forma diferenciada aquela pessoa quer conduzir a liderança dela. Tem algumas pessoas que ela não quer para o perfil dela, eu não quero ser líder em grandes empresas, e às vezes ela é uma líder nata e ela não percebe que ela não há necessidade dela comandar, mas ela pode inspirar. Existe duas diferenças bem grandes. Um receio, né? A pessoa acredita que é um desafio muito grande e que só pessoas que têm esse talento conseguem liderar. Então, gera esse medo, esse temor em relação à liderança. Acho que todo mundo tem um pouquinho. E as pessoas falam assim, uma coisa é você gerir, fazer a gestão de uma empresa, de um negócio, sabe? Até de um grupo, né? Sim. Mas outra coisa é você liderar mesmo. Às vezes as pessoas nem enxergam você... fala assim, nossa, aquele ali é o nosso líder. Não é nominar, mas realmente inspirar. É aquela pessoa ser um modelo para você e você entregar inspiração, entregar estilo de vida, né? Você fala assim, às vezes você tem uma pessoa, uma influência, um personal trainer, que ele tem um estilo de vida que é um líder. Sim. Para várias pessoas. Com certeza. Que seguem, que se inspiram, né? Como se inspiram e que olham e falam assim, nossa, eu gostaria de ter, e às vezes tem algumas atitudes e comportamentos daquela pessoa que você realmente coloca na sua vida. Sim. Então, a liderança a gente não é só modelar, né? Mas é uma forma de inspiração para qualquer pessoa. E as mulheres, né? Você tem uma experiência muito grande nesse universo feminino, empoderando essas mulheres também, fazendo elas acreditarem no seu potencial. O livro, que é algo que a gente pode trazer no próximo bloco, vou pedir para você segurar um pouquinho, viu, Vanessa? Mas você criou essa conexão muito grande com esse universo feminino e esse momento das mulheres, né, tomarem posse desse nosso poder que todas nós temos e capacidade. Podemos falar sobre isso um pouquinho? Podemos. Vamos segurar, eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo espetacular. É uma oportunidade de ter aqui, Vanessa, ter esse bate-papo que acrescenta para todo mundo que está nos assistindo. Nós finalizamos o bloco anterior falando dessa sua conexão com o universo feminino. Você, acho que impulsionou várias mulheres a essa tomada de decisão, entender que elas podem contar a sua história, eternizar a sua história através de um livro, e que muitas se olharam e falaram, nossa, será que eu tenho uma história interessante? Será que eu realmente posso ocupar esse lugar? Então eu quero saber, as mulheres lá têm uma dificuldade maior assim de se olhar e se enxergar como capazes? Ai, Elga, olha, isso dá outro livro. Adorei! Olha, isso dá outro livro. Lá em 2020, eu resolvi que eu queria escrever a minha história, né? Minha história de vida. Eu acho que 95% das pessoas que me conhecem não sabia que a minha essência familiar é da agricultura. Nós temos fazenda no interior do Mato Grosso há 40 anos, né? E aí, 40 anos em Araputanga, né? Fora de Rondonópolis. E aí eu sempre quis aquela coisa, né? Escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore, né? Eu só não tive o filho. Você não teve o filho ainda? Eu não tive o filho.
Mas eu acho que eu tenho vários espalhados por aí, né? Um monte de já ia colocar isso aí. Eu falei, tem vários filhos. E aí eu queria escrever e depois eu fui... E aquele medo, aquela ânsia de primeiro escrever, saber se a minha história é interessante para as pessoas. Sim. E aí eu decidi que eu ia fazer isso com outras mulheres. E fui para o cenário feminino. É uma tomada de decisão, uma coragem, né? Você falar, não, super desafio. Vou provocar essa vontade. Foi um super desafio. Por quê? Porque eu falei, como eu quero contar da minha essência, eu fui falar com as mulheres no agro. Eu falei, vou convidar as mulheres no agro. E aí eu tinha visto que nacionalmente tinham tido livros, mas de jornalistas contando história de mulheres. Sim. Não elas mesmas contando a história delas mesmas. Enfim, fui convidar. Convidei, gente, 280 mulheres. Nossa. Para tirar 20 mulheres, que era o meu objetivo. Olha só! E nesse ponto, em 2020, entrou a pandemia, tive vários problemas em relação a isso, que muitas mulheres, a minha história não é interessante. Eunice, tem mulher muito mais famosa aí, mulher que pode contar a sua história. Eu não trabalho em empresa, nada disso, para falar sobre mim. Eu tive, inclusive, mulher falando assim, não, eu moro aqui na fazenda. Você não quer que eu fale com o meu esposo? Você conta a história dele? Meu Senhor, então, Vanice. assim, as pessoas, elas não se enxergam num ambiente diferenciado do que é o nosso dia a dia. Eu falar assim hoje, gente, eu quero daqui 5 anos, de repente, fazer um curso, vamos dizer assim, sei lá nos Estados Unidos. A gente não se propõe a pensar uma situação dessa. E aí teve outras, não, Vanice, mas você não conhece a minha história. Mas você conhece a sua história, Sim. Sou eu. Então, existiram todos esses desafios durante a pandemia toda. Fechamos o primeiro livro com 13 coautoras, até porque eu tinha um prazo com a editora e com a gráfica. E aí, aquelas que aceitaram o desafio, veio o segundo desafio. Bloqueio para escrever isso. Começar o primeiro parágrafo. E não é o escrever, sabe? Sim. É o relembrar a infância, relembrar as dificuldades. Né, Por quê? Porque está todo mundo num ambiente hoje, principalmente as mulheres do agro, que são famílias muito aguerridas, né? Sim. Que realmente conquistaram seus espaços e hoje fazem toda a diferença hoje na atividade econômica no Brasil. Muitas, o que eu percebo é que elas não... era muito sofrimento relembrar. Relembrar da mãe, Nossa. Relembrar do pai, relembrar dos avós, relembrar da jornada que foi até aqui. Então, é muito bonito eu falar, hoje eu estou aqui dando uma entrevista com você, ok. E lá atrás, como que foi 20 anos atrás? Que, para mim, quando a gente tinha fazenda em Rondonópolis, a gente comia azeitona no Natal, né? Sim. Como que eu conto essa história? Como que eu revivo essa história? Né? Entendi. Então, isso foi um desafio muito grande para essas mulheres. E não foi lá, foi agora que nós estamos lançando o próximo livro, com mais 21 coautoras. E continua, a saga continua. Olha que maravilha. O importante é que foi algo positivo demais na vida delas, né? Depois que elas enfrentaram esse desafio, concluíram, né? Escreveram, nossa, eu tenho certeza, assim, que muitas se transformaram. Exato. Olharam para si e falaram, nossa, que história maravilhosa, que eu acredito que muitas coisas elas conseguiram ressignificar vários momentos, Exato. Né, Vanice? Foi uma superação. E eu não falo isso dos outros, não, porque eu escrevi meu capítulo, eu não ia escrever, ia ficar só na parte de organização, assim, pensar, ia fazer a apresentação. Eu escrevi meu capítulo, e aí você falando, eu até dou aquela respirada. O que é essa respirada? É justamente ir lá atrás e reviver esse momento, sabe? É muito eu, importante. Por exemplo, eu coloco e falo sempre, eu recebi um depoimento que a pessoa virou e falou assim, Vanice, eu li o seu capítulo e a minha mãe era igual a sua mãe, que chorava atrás da porta. Olha só. Então, assim, todas essas histórias, elas carregam muito sofrimento, só que aí vem essa superação na hora que elas entregam isso e elas falam, primeiro, eu venci, eu consegui.
E eu estou entregando um produto que é um livro que é para outras pessoas. É como se a pessoa se abrisse para o mundo. E eu acho que muitas viram que não estavam sozinhas, né? Tinha muitas histórias parecidas e aquilo ali é um acolhimento. E assim, é um ato de coragem. É verdade. Porque você recebe várias mensagens falando assim, nossa, que lindo você fazer isso, como se você estivesse num pedestal. Por quê? Porque o livro, literatura, às vezes é uma coisa tão longe da gente. Às vezes Sim. você imagina que isso é para um filósofo, Isso. que é para um escritor, que está assim, acima do pensamento de uma pessoa no cotidiano, né? E aí você fala assim, nossa, eu escrevi. E alguém vai ler. E essas pessoas que leem, que te dá esse feedback, você olha e fala assim, nossa, que bacana, eu estou lá. Que bom que eu tomei essa decisão, a calçada da fama da literatura, sabe? Quase assim, né? Eu acredito que as 13 que participaram da primeira edição, na segunda edição já foram 21, essas 13 mesmo trouxeram essas outras 21, né? Eu tive, muitas delas falaram, quando que vai ter, eu quero escrever. Aquelas que recusaram da primeira vez, aquelas que recusaram estão na segunda agora. E isso é incrível, a gente estava falando de liderança lá no primeiro bloco, e é isso. Você construiu uma liderança com um grupo, sem ter esse nome, não é a liderança. Você exercitou seu conhecimento, não é verdade? É a oportunidade que você dá para outras pessoas, sabe? Que legal, Vanice. Eu tive coautora que virou e falou para mim, Vanice, você escreveu o melhor capítulo da minha vida. Então, assim, ela conseguiu colocar... Emocionante. Eu me emociono. Porque, assim, é uma coisa que eu não pensava nem para mim. Sim. E eu consegui colocar com elas, né? E isso não foi lá, está sendo agora, e eu tenho certeza, assim, a pessoa, não, Vanice, você vai fazer o terceiro volume? Gente, não sei, já tem um monte de gente na lista de espera, mas é uma coisa, assim, que, independente do trabalho, eu sou organizadora, assim, é uma coisa voluntária, mas é a transformação que você gera nessas pessoas, é a contribuição que quase, assim, que você carimba, sabe, você sela... Sim. Um momento importante na vida de cada uma. Olha, Vanice, que maravilhoso. Eu tenho certeza que você criou algo que não para, sabe? Ele caminha sozinho. Você fala, agora não tem jeito, né? Eu tenho que fazer terceira, quarta edição. Vanice, você falou da sua história com o agro, deu uma pincelada aqui pra gente. Mas você tem um conhecimento muito legal eu acredito que é um segmento novo, né? Que é o agroturismo. Eu acho muito legal as pautas que você traz em relação ao agroturismo, porque ele está sendo implantado agora, está sendo reconhecido agora. Fala um pouquinho sobre esse segmento no agro. Então, que é uma oportunidade, né? É tudo muito novo. O agroturismo é você organizar o ambiente para o turismo. Então, o turismo, quando a gente fala turismo, as pessoas só entendem como turismo de lazer. É turismo de lazer e turismo de negócio. Sim. Porque é onde você tem movimentação das pessoas, utilizando a estrutura da cadeia produtiva do turismo, hotéis, restaurantes, shopping centers, locadora de carro. Então, onde você tem pessoas nesse movimento e utilizando essa cadeia, é o turismo de negócio. E o agro é muito forte nisso, né? Hoje ele trabalha muito as feiras, os congressos, os dias de campo, que o agro hoje oportuniza dentro da atividade. Tudo isso é turismo de negócio. Sim. Né? Só que nós não estamos com nossos ambientes totalmente preparados. As pessoas, os empresários, os produtores rurais viajam muito para fora do país, pagam $300, $400 para visitar uma fazenda, para passar 4, 5 horas numa fazenda, para passar 4, 5 horas numa empresa lá fora. E aqui no Brasil, todos que vêm de fora ou todos que se visitam aqui, é de forma gratuita. É de forma... quase que colocando em risco aquele visitante. Por quê? Olha só. Porque você leva um visitante para a sua fazenda, e se aquele visitante tiver um problema de saúde, e ele tiver, na hora lá, ele tiver um efeito desse problema dele. Não tem preparo nenhum, no caso, não tem... Então, não há esse preparo, Sim. não há esse trabalho de entendimento do que é aquilo. Se você recebe lá uma pessoa que vai visitar e quer conhecer a sua tecnologia no campo, e ela te sabota e coloca algo dentro da sua plantação.
Olha Você só. sabe como que você se precaver e se proteger disso, fazer um trabalho de proteção do seu produto, do seu ambiente? Isso já Então, acontece, mas de forma muito amadora. não é, já acontece muito. Você Sim. faz um dia de campo, você leva para dentro da sua fazenda 100, 200 pessoas. Olha só. Né? Você recebe missões empresariais de produtores rurais, até de fora do país mesmo. Quantas missões a gente recebe aí, chineses, né? Americanos que vêm conhecer a tecnologia e expertise que a gente tem hoje dentro de uma fazenda aqui. Sim. A tecnologia. Então, todo esse trabalho, eu faço esse trabalho com esses produtores rurais, para organizar esse ambiente. A parte de estrutura física, de exatamente qual que é o roteiro que esse visitante, esse empresário, esse produtor rural, essas missões empresariais vão circular dentro da sua fazenda ou da sua agroindústria. A gente construiu um formato? Sim, existe uma metodologia para isso. Olha que legal, a gente faz a parte de qualificação com todos os funcionários. Eu posso estar tirando foto aqui agora de mim e de você e está saindo um funcionário sem capacete lá atrás. Verdade. Né? Você pode estar tirando foto e de repente aparecer aqui uma estrutura de algo que você construiu, que você demorou 20 anos para você construir e que aquilo é a sua expertise. Você vai entregar isso para um concorrente, para né? Então, toda essa organização, a parte de comunicação, de proteção, a pessoa assina uma ficha de saúde para entrar, dizendo se ela tem algum problema grave de saúde, porque você já se protege com isso. É a mesma coisa que você visitar um atrativo turístico, você entrar num ambiente de área natural, às vezes, você vai lá nas cataratas, você entra lá, você é como se fosse uma organização que te dá a proteção e a segurança que aquele turista vai receber, vai entrar, aquele turista vai visitar e vai sair de lá, o produto está ok e o turista também. Olha que maravilha. Então, nesse agroturismo, a gente fala turismo agrotecnológico, você já vende o seu produto, a soja, o boi, o milho. O que a gente faz? A gente organiza para que o produtor rural, o empresário, venda o seu serviço. Ele possa vender a sua expertise. Isso tudo com seguro, enquanto a pessoa está lá. Então, se tem algum problema de saúde, se tem algum problema, as próprias seguradoras, elas fazem um rastreamento daquela pessoa que vai entrar na sua propriedade rural. Então, essa segurança, né, para o produtor. E aí também toda a ligação com as operadoras que fazem isso hoje. Lá fora, os promotores que fazem essas missões empresariais. Então, a gente elabora toda uma política de negócio, uma política comercial, para ele também fazer a venda desse produto dele. Que maravilhoso. Olha, eu quero saber mais um pouquinho sobre a aceitação de tudo isso e também saber dessas suas várias frentes, que tem mais coisa para a gente conversar. Vamos segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo e tem sim 3 blocos com Vanice Marques. Estamos de volta para o último bloco com ela, Vanice Marques. Vanice, você tem várias frentes, né? Você, olha, falamos de agroturismo, tem essa super obra que é o Elas e o Agro, que é algo que vai continuar, tenho certeza. Tem a sua consultoria, mentoria, que é algo que também exige bastante de você. E tem o seu programa também. Nossa, como é gestar tudo isso? Olha, o gestar eu sou muito aquela história de ser muito perfeccionista, capricorniana, adoro uma planilha, né? Tudo na organização. Sério mesmo? Organizada mesmo? Eu vou te falar assim, o programa, E eu vou... Olha, gente, eu vou falar. Eu fui fazer... A Elga me entrevistou e eu não tinha nada de programa. Nossa, e a Elga foi uma inspiração para mim, porque quando eu recebi o convite, eu falei, gente, a Elga... Você tinha acabado de me entrevistar. Eu não sabia disso. E é verdade, porque aqui no Mato Grosso, para mim, você é uma das principais. Assim. Obrigada mesmo. Me arrepiei, eu não sabia disso. Essa sua
o seu formato de entrega, sabe? Sim. E assim, a gente fala, nossa, eu estou perdida. Gente, encontre uma pessoa para você se inspirar. Busque isso, assim, alguém que você fala, nossa, aquele é o meu modelo. A gente começa por aí. E eu trabalho muito isso com minhas mentoradas. Quem que é o seu modelo de negócio que parece? Por quê? Porque você se inspira, você já traz algo que você possa... Que isso te tira um pouco o peso, né, o esforço. Entendi. De falar, nossa, por onde que eu vou começar? É alguma coisa nova. E para mim foi. Elga, eu sempre estive sentada aqui. Eu nunca estive sentada aí. Eu falei, gente, vou pegar a Elga como inspiração. Obrigada por compartilhar comigo. Eu te perguntei tão espontâneo, eu não sabia. Exato. Eu acompanhei o seu trabalho lá, eu achei que você já tinha um programa. Não, sabe? nunca. Eu não sabia que era algo novo. Eu nunca Então é um momento também de transformação, né? Mais de ainda, transformação, né, de falar, nossa, trouxe mais uma coisa para a minha vida. Por isso que eu penso assim, quando você... quer atingir algo que você nunca fez, faça, busque. Porque eu falei assim, me convidaram para eu fazer o lançamento do programa. E aí eu pensei assim, gente, como que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Como que é esse formato? Eu não sabia nem o que é. Não é o roteiro ali só do programa, né? O antes, o durante, o depois, como que eu vou lidar com isso, como que isso vai se inserir na minha vida profissional. Vou ter que estudar um pouquinho mais, gente, um pouquinho mais. Mas foi uma grata surpresa, né? Legal. Nós inauguramos, ele fez o lançamento em dezembro e a gente está com ele hoje em nível nacional, né? E é uma coisa assim, de levar muito, a gente leva temas de turismo consciente, sustentabilidades, práticas sustentáveis, de empresas, profissionais, histórias, né, de líderes, de pessoas, homens e mulheres aí, que trazem todo um... E tem cada história, né? Trazem todo um conteúdo de vida, assim, que é fantástico. Que realmente... Aquilo nos impulsiona, nos contamina, é algo sempre positivo, né? Aí a gente aprende muito. A gente aprende muito, são pessoas assim que você fala assim, nossa, essa pessoa ela é uma guardiã da floresta, essa pessoa é o guardiã de uma situação cultural, essa pessoa é uma guardiã de família. Então, assim, tudo isso é muito rico, por quê? Porque você entrega solução e transformação através dessa telinha. Sim. Eu tenho certeza que quem hoje está te assistindo aqui, fala, nossa, tem alguma coisa na Vanice que me conectou. Com certeza. Você, eu já te conhecia, já tinha te assistido muitas vezes, então existe essa conexão, a gente tem que entregar. E isso, às vezes, é uma transformação que a gente que está do lado daí não tem noção que a gente um dia vai fazer com as pessoas, né? Mas foi uma super oportunidade para você passar para frente todo o seu conhecimento. Porque você investe muito em conhecimento, viaja, palestra, você sempre está em movimento. Eu falo, meu Deus, como ela consegue? Bem isso. Assim, Elga, esse investimento que você está falando, isso é uma dos principais pilares também, de liderança, de autoridade, porque você tem que investir, você nunca pensa que você esteja naquele seu patamar de ontem. Hoje, qual que é a construção que eu fiz no dia de hoje? Amanhã, qual que é a construção que eu fiz? O que eu me alimentei, sabe? Tem que estar com o próximo passo? Você sabendo você está o próximo passo, mas executando o próximo passo. Sabe? Hoje, o que eu entreguei de solução ontem para alguém, para alguma empresa, sabe? Com o que eu me alimentei? Eu me alimentei de conteúdo, eu me alimentei de alguma história inspiradora. O que eu fiz de um dia para o outro para que você siga nessa escada, sabe? Porque não é só a velocidade que você tem que ter, né? Eu tenho a velocidade, mas é você realmente conseguir avançar também na vertical. Então, todos os dias é saber, nossa... Então, ou seja, eu nunca estou contente comigo hoje. Falo, não, o que eu preciso fazer para amanhã entregar mais, entregar para mim. Quando eu entrego para mim, entrego para os outros, né? Você se autoprovoca, né? Sempre a ser melhor, né? Isso é maravilhoso. Vanice, voltando
ao livro, eu quero saber mais sobre o lançamento. Estou sabendo que está chegando, né, o lançamento. Qual é o dia? Onde vai ser? Conta um pouquinho desse lançamento para a gente, dessa segunda edição do Elas e o Agro. Então, a segunda edição nós trouxemos o ano passado, né? Abrir toda a lista de espera para as mulheres era para fechar Muitas delas só passaram no Agro com elas, viu? Através de você. Olha aí, olha aí. Adorei. Não, e eu falo, essas parcerias, indicar essas histórias é muito importante. Sim. Porque você cria visibilidade, você dá notoriedade para elas, não só para elas, mas pelo que elas viveram, para que outras mulheres também possa se sentir assim. É o sentimento mesmo que tem que aflorar, né? Com certeza. E o livro Elas e o Agro, volume 2, agora nós estamos com 21 coautoras. A gente perfaz aí entre empresárias, nós temos líderes de comunicação, na comunicação, nós temos indigenista, nós temos a mulher de um cacique, nós temos profissionais, guardiãs da floresta amazônica. Nós temos uma mulher que é hoje política, uma deputada federal, que conta a sua história. Então, assim, é uma seleção, que existe uma miscelânea muito grande das histórias. Sim. Então, as pessoas vão se enxergar em algum momento, vão se enxergar dentro de uma das histórias, vão conhecer essas outras histórias. Eu falo assim, eu me alimento demais dessas histórias, porque eu não conheço o dia a dia delas. Eu às vezes só conheci a pessoa muito por cima. E depois acha que conhece, né? Lendo a história, você olha e fala assim, nossa, ela passou por isso. Então, a gente vai estar entregando agora esse livro. E assim, o ano passado ele participou da Casa Cor, ele foi um livro de cabeceira do espaço Loft Agro delas, que era um espaço para a mulher do agro, essa mulher conectada, essa mulher futurista, né? E a gente vai estar participando de vários eventos. Nós vamos estar fazendo aqui o lançamento aqui em Cuiabá, dia 6 de abril, sábado, das 18 às 21 horas, lá no auditório da ProSoja, no Centro Político. E no dia 9, nós vamos estar fazendo dentro do espaço da Federação da Agricultura de Goiás e do Sebrae, dentro da Tecnoshow em Rio Verde, Goiás. Olha só! Sim, porque nós temos coautoras lá de Rio Verde, né, que estão participando. Então, assim, a gente tem várias mulheres, nós temos a Randala Lopes, que é CEO do canal AgroPlus, a gente tem Marina Bortoli aí, que é empresária do ramo do agro, a gente tem indigenista Valdirene, que é lá da aldeia Parecis, nós temos Raquel Zanquete, que é da Pousada Jardim da Amazônia, que é um santuário ecológico, Grandes né? nomes. Nós temos várias mulheres daqui, proprietárias rurais também de Goiás, a Fabíola Magalhães, que é uma líder no cooperativismo brasileiro. Então, assim, são muitas mulheres aí, Simone Botan, Roseli do interior do estado, de Cláudia, de Lucas do Rio Verde, Barra do Bugres, de Campo Verde, é uma força de Araputanga. Muito grande, né? Você reunir todas essas mulheres e conseguir trazer a história delas aqui à nossa disposição. É um aprendizado muito grande. Você vê mulheres com perfis diferentes, mas com uma história que de alguma forma se conecta. Eu acredito que seja isso. Pela primeira edição que eu li, eu consigo visualizar, sabe? E elas, assim, elas se conectam, elas mostram muita superação disso tudo. Às vezes a gente pensa, mas é o livro e se fecha, não. Aí que elas se abrem para os movimentos, se abrem para o segmento, sabe? Muitas delas, olha, eu tive coautora do primeiro livro que escreveu um livro depois disso já. Olha! De 2022 para cá, ela já entregou um livro. Uma porta que se abre. É uma porta que se abre. Já teve produtora rural, que ela era só esposa e dona daquela fazenda. Hoje ela é palestrante. Que maravilha, hoje ela palestra Vanice. E conta a história da vida dela. Então, muito assim, você não cria só a oportunidade de você materializar a sua história,
num livro, você cria oportunidade, não só profissional, mas de conquista de vida mesmo, né? E é uma energia que você recebe de volta, né, Vanice? Sim, Eu sim. imagino o quanto é revigorante, né, você receber essa energia, porque você transformou positivamente a vida de muitas mulheres. Sim. E você vê tantas portas que se abriram, tantas mudanças, e sempre na positividade. E Isso eu te aí é falo muito assim, importante. não é só inspirar, ou de que forma que é essa transformação? É você aplicar isso. E as mulheres vêm, elas não contaram a sua história, elas escreveram a sua história. Elas imortalizaram as histórias dela no livro. Então, isso sim é uma transformação. Que aí você entrega isso para outras pessoas, elas se abrem para o mercado, elas se abrem para a vida, elas pensam na família, sabe? Elas voltam lá naquele ambiente familiar. Então, isso, olha, eu falo assim, no momento que a gente está, é uma ambientação, é uma alimentação, sabe? São curas que a gente faz, que as pessoas não têm noção. Gente, olha, eu falo para vocês, escrevam um livro, escrevam sua história. Vale a pena. E leiam. Vamos olhar aqui, vamos mostrar para a nossa audiência. Esse aqui é o volume 1. Esse é o volume 1. Aqui, ó, vou mostrar. Elas e o Agro. Gente, fantástico esse livro. Já acompanhei várias histórias aqui, inclusive elas estão... E essa é a segunda edição, né, Vanice? Não, esse é o a primeiro, primeira a segunda edição a segunda estará não... lá no dia... Ah, só lá, eu achei que ela tinha 6. trazido um spoilerzinho aqui pra gente. Eu já tenho a minha edição, já li várias histórias. Então, e é aberto ao público? É aberto ao lançamento? público. A gente só precisa dar a confirmação da presença, né? Confirmação. Pra E para gente se informar acompanhar. mais, pode ser através do seu Instagram, tem um outro canal de comunicação? Pode ser através do Instagram é Elas e o Agro, ou meu, Vanice Marques. Manda uma mensagem lá, a gente faz um encaminhamento. E é bem importante, porque vai estar em contato com essas mulheres. Sim. E olha, gente, vai lá só para sentir a energia delas de estar entregando isso. Elas vou estar lá. A gente olha assim e fala assim, não, estou entregando isso para uma livraria. Não, eu estou entregando... Eu falo, é meu filho, sabe? Certeza. É um filho meu mesmo. E isso é no dia a dia. Depois, isso aqui faz parte daquela evolução dia a dia que eu tenho na minha vida. Vanice Marques, olha, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada você sempre acrescenta, é um bate-papo de uma energia boa, de um aprendizado assim tão espontâneo. Só a sua presença acrescenta mesmo, de verdade. Gosto muito de ter essa troca com você, viu? Obrigada, Elga, gente. Você é uma inspiração para mim. Obrigada. Então, assim, o seu programa, a sua constância, sabe, a sua entrega, eu percebo assim que você tem todo um cuidado para convidar as pessoas, para elas realmente trazer oportunidades, um conteúdo aqui que agrega para o seu público, né? Sim. É isso que me motiva e que me inspira muito. Contaminar as pessoas com positividade. Estou levando o modelo da Elga o tempo todo para o meu programa. Obrigada, Vanice. Obrigada mesmo. Obrigada. E até o lançamento. Até o lançamento, dia 6 de estar abril. lá, viu? Até a próxima. Obrigada, obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu adorei esse bate-papo com ela, tenho certeza que vocês também. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveita a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.